A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio neste momento. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que encontra-se em Êxodo, no seu capítulo 13, versos 21 e 22, que diz assim: O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala acerca da saída dos israelitas do Egito. Faraó havia subjugado os israelitas para serem seus escravos. E o povo de Deus, o povo eleito por Deus, ele sofreu. Egito significa, espiritualmente falando, lugar de sofrimento, lugar de escravidão, falta de esperança, angústia, opressão. O povo de Deus, naquele momento, naquele contexto, viveu isso que eu falei e muito mais. Mas Deus, quando Ele tem um plano, Ele usa os seus métodos para que os seus objetivos sejam alcançados. E Ele levantou um homem chamado Moisés. E Moisés foi considerado, entre aspas, o libertador. Por que eu falo entre aspas? Porque foi Deus que fez tudo através dele. Ele foi um canal para que o povo fosse liberto das mãos e das amarras de Faraó. O sofrimento era grande. A tristeza era profunda. Porque eles tiveram momentos de abundância, momentos de muita alegria, principalmente na época quando José, filho de Jacó, foi o grande governador do Egito, onde houve período de abundância na vida deste povo. Esse povo não passou fome, pelo contrário, se multiplicou em terras egípcias graças à fidelidade de Deus. Porém, no decorrer do tempo, a história mudou. O povo se corrompeu. O povo se contaminou com tudo aquilo que havia no Egito. E o povo sofreu. O povo passou a ser subjugado por Faraó. Então todo tipo de escravidão e sofrimento que você possa imaginar, esse povo sofreu. Um povo que acredita em um só Deus, vivendo numa terra politeísta, onde o próprio Faraó se considera um Deus. O próprio governante máximo se considerava um Deus. Diante disso, esse povo foi subjugado, esse povo foi escravizado, esse povo passou a sofrer e sofrer muito. Mas Deus tem os seus planos, tem a sua forma de agir. E assim foi na vida deste povo através de Moisés. Deus libertou o povo. Foi duro para Faraó porque Deus teve que mandar algumas pragas para mostrar para Faraó que não existem deuses, existe um único verdadeiro Deus. E contra os seus planos e desígnios ninguém pode se levantar. E essas pragas que foram enviadas fez com que Faraó não tivesse mais força e libertasse o povo. O povo saiu feliz, contente, por todas as proezas feitas através do seu servo Moisés. E o povo foi embora, caminhando pelo deserto. O deserto representa um caminho de incerteza. O deserto representa a insegurança, porque o povo, mesmo sendo escravo, ele tinha o que comer, ele tinha aonde dormir, porém vivia uma vida de opressão. Isso no Egito.
Agora esse povo está liberto. E vão ter que caminhar, vão ter que andar pelo deserto. Deserto representa a insegurança, sim. O que vai acontecer daqui para frente? Nós não temos terra, nós não temos lugar para repousar. Mas Deus, Ele age na incerteza. Ele age no momento em que a gente menos imagina. Deus tem poder. Ou melhor, todo o poder está concentrado nele. E o que Ele fez? Para que este povo pudesse caminhar, para que esse povo pudesse atravessar o deserto. Deus mandou, o Senhor ia com eles, diz o texto. Durante o dia, numa coluna de nuvem, deserto é lugar de calor durante o dia. E é um calor que passa dos 50 graus. Deus mandou uma coluna de nuvem para guiar e para arrefecer a temperatura tão grande que havia naquele lugar, ajudando o povo no caminho. Deus também mandou uma coluna de fogo para alumiar, a fim de que eles caminhassem de noite. Isso significa que no deserto faz muito frio à noite e precisa de alguma coisa para aquecer e para iluminar o caminho deles. E Deus mandou uma coluna de fogo. Nós observamos aqui como Deus cuida daqueles que estão no seu plano, no seu propósito, que buscam a face dele. Isso também se reflete nas nossas vidas, caro ouvinte. O deserto que muitas das vezes nós passamos, eu tenho certeza que já aconteceu com você, porque já aconteceu comigo. Parece, poxa, por que tudo isso está acontecendo? Por que essa avalanche? Eu estava vivendo momentos tão tranquilos, momentos tão bons. Fluía de uma maneira tão perene, tranquila, e de repente vem um turbilhão de coisas. Por quê? Esse é o deserto que eu passo e você passa. Para que nós venhamos a chegar aonde Deus quer, e aí não queira você saber, querer compreender Deus, os planos dele, porque a visão dele é muito maior do que a nossa, e ele sabe o que é bom para mim e para você. Mas ele permite, assim como ele permitiu o deserto para o seu povo, para o povo eleito, para os israelitas, ele também permite para mim e para você. Porém, em todo momento que a gente estiver no deserto, ele vai estar conosco. Lá no deserto ele estava com o seu povo, com coluna de fogo e uma nuvem. E contigo e comigo vai ser o livramento, vai ser o renovo, vai ser o fortalecimento da nossa fé e esperança. Porque esse deserto vai passar. Depois do deserto, para este povo tinha a terra prometida. E essa terra prometida, nós podemos traçar um paralelo para nossa vida aqui na terra. A terra prometida espiritualmente, Jesus já conquistou por mim e por você, que é a vida eterna nos céus. Lá é a nossa terra prometida, eternamente. Mas enquanto estivermos vivendo aqui, é porque Deus tem propósito. E o propósito dele é fazer com que você chegue a Canaã, a sua terra prometida, atravessando o deserto, saindo do Egito, ou seja, daquilo que te oprime, daquilo que te deixa com a sua autoestima baixa, aquilo que mostra para você que você não é nada, que você não é ninguém, que você não vai alcançar os seus objetivos, que você não vai ser curada, que você não vai ser curado, que você não vai lograr êxitos nos seus objetivos particulares, em profissão, em família. De repente a sua própria família está sendo um obstáculo na sua vida, mas é um obstáculo momentâneo. Não desista dela. Não desista dela. Porque o Egito nos oprime. O deserto é o caminho que nos leva a Canaã.
a nossa terra prometida, a nossa vitória. Eu não sei o momento da sua vida. Eu não sei o que circunstâncias perpassam a trajetória da sua vida. Às vezes você está numa tristeza que você pensa, Deus não está me vendo. Deus não está me ouvindo. Eu preciso de resposta. Esse povo, quando estava no deserto, passou por muitas lutas. Saíram da escravidão e passaram por lutas no deserto. Mas depois do deserto, no deserto, Deus estava com eles. E no nosso deserto, que nós estamos vivendo, passando, que você porventura esteja vivendo, Deus também está com você. Ele é a coluna de fogo que vai incendiar o seu coração para mostrar que Ele é Deus, que Ele está no controle total da sua vida. Ele é a nuvem para arrefecer as lutas que porventura venham sobre a sua vida. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus sempre cuidou do seu povo e de todos aqueles que se aproximam dele. Ele ouve, Ele cuida, Ele abençoa, Ele traz à existência o que não existe, Ele cura, Ele liberta, Ele dá esperança, Ele restaura a família, Ele restaura o casamento. Esse é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E a nossa Canaã eterna, Jesus Cristo já conquistou. Não existe evangelho sem falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo já conquistou. Basta você acreditar nele. Basta você entregar sua vida a ele. Reconhecendo o plano lindo de salvação, de amor por mim e por você. Para que você possa ter o auxílio dele neste deserto, mas com a certeza de que a Canaã já está lá. A nossa terra prometida já está preparada. E em breve, Ele vai voltar para buscar o seu povo, para viver com Ele eternamente. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus abençoe a sua vida. Independente do momento em que você esteja vivendo, entenda, é um deserto. Deserto é lugar de escassez. Mas é no deserto que o milagre aparece. É no deserto que as coisas que todos dizem que não vão acontecer, é aí que acontecem. Porque Deus, Ele gosta dessas circunstâncias, para mostrar para o homem quem está no controle é Ele. E Ele vai te abençoar. Ele vai te honrar. Que Deus abençoe a sua vida, caro ouvinte. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, os seus sonhos. Em nome de Jesus. Amém.